Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Que bom estarmos aqui em mais um domingo, junto à mesa do Senhor. Então, para nós é um motivo de muita alegria e um privilégio que a gente não consegue descrever em palavras, o que é estarmos aqui, à mesa do Senhor. E só podemos dizer isso porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 vai nos lembrar acerca disso. Ele nos amou primeiro. E a partir desse ato, todas as outras coisas são conjugadas. Bom, hoje, como o Mateus bem colocou no início do culto, iniciamos uma série com 3 exposições, meus irmãos, onde trataremos acerca da nossa missão como igreja local, mas da nossa missão como igreja e, de maneira individual, da nossa missão como cristãos. Amar a Deus, amar as pessoas e fazer discípulos de Jesus. Falaremos esta manhã, de maneira particular, sobre o primeiro destes pontos, pilares da nossa missão, amar a Deus ou amando a Deus. Para isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 12, dos versículos 28 a 34, e eu vou pedir para você que se pudesse colocar de pé, aqueles que podem, não por tradição, mas por respeito a este Deus maravilhoso. Se coloquem em pé para fazermos esta leitura enquanto eu leio, você acompanha aí na sua Bíblia. Marcos 12, versículos 28 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles, e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade o Senhor disse que Ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Vamos orar a Deus, mais uma vez, não por tradição, mas pedindo que o Santo Espírito do Senhor fale aos nossos corações e nos conduza. E sim orarmos por necessidade. Senhor, nosso Pai, estamos diante de Ti, prestes a ouvirmos a Tua palavra, os Teus mandamentos, preceitos, luz que nos guia, Senhor. Palavra esta que o Senhor escolheu revelar a nós, Teu povo. Que possamos nesta manhã, Senhor, escutarmos a Tua palavra. E tudo aquilo que vier de Ti, e tudo aquilo que não for de Ti, Senhor, seja deixado de lado, mas que permaneça ao nosso coração. Os ordenamentos da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, preparando-nos, Senhor, para este dia de hoje, para sairmos aqui exortados, encorajados, transformados
pela tua palavra e pela manifestação do teu poder, trabalhando ela em nossos corações, para que assim, nosso dia a dia, nossos atos da nossa vida cotidiana, possa exalar, Senhor, o bom perfume de Cristo. É o que oramos, no nome glorioso do nosso único Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. O andar em Cristo se expressa no amar. O andar em Cristo se expressa na conjugação do amor. De maneira geral, o texto que lemos no Evangelho segundo Marcos nos revela duas expressões importantes e essenciais na prática do amor no reino de Deus. Amarmos a Deus. E em segundo, consequência desta primeira, amarmos ao próximo. Utilizaremos esse texto que acabamos de ler em Marcos, tanto para a exposição de hoje, quanto para a do próximo domingo. Hoje, abordaremos apenas a primeira parte, faremos a leitura novamente dos versículos 28 a 30, que é inclusive o ponto que trata acerca desta primeira expressão da nossa missão, amando a Deus. Mais uma vez nós temos aqui Cristo Jesus respondendo a uma das indagações dos mestres da lei, da nata religiosa de Israel. E aqui nós vemos que os discípulos, atentos a estas respostas e a essas perguntas, estavam ali entendendo que andar com Cristo se expressava no ato de amar. E amar a Deus é o primeiro, o principal de todos os mandamentos. Bom, como um bom batista e não fugindo à regra, eu dividi hoje a nossa exposição em 3 pontos, que veremos mais adiante, mas antes, voltemos mais uma vez ao texto, versículo 28. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles quem? Jesus e todos os outros mestres da lei, fariseus, e todos aqueles que estavam ali no templo indagando Jesus, viu que Jesus tinha dado uma boa resposta. Então, resolveu perguntar-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Em outras palavras, pegando aqui uma tradução própria do original no grego, eu poderia dizer, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus está, meus irmãos, nessa sequência de respostas e sendo indagados com motivos ali para que esses mestres da lei, os homens religiosos de Israel naquele momento, pudessem pegar uma expressão popular, Jesus no pulo aqui, segundo as respostas que ele estava dando. Então, esses sacerdotes do templo, esses escribas, esses anciãos, esses fariseus e saduceus, que são os grupos religiosos judaicos ali da época, e os mestres da lei, tem ali um motivo no seu coração, mas ao contrário de todos estes, que a gente vai observar a partir do capítulo 11 do Evangelho de Marcos, esse escriba nos parece que fez uma pergunta legítima. O texto pode nos apontar isso. E ele tem ali, de fato, um fundo de honestidade. Ele queria exatamente saber de Jesus, que era um bom mestre, que estava respondendo às questões, principalmente um pouquinho antes, quando ele responde aos saduceus, exatamente essa pergunta: de todos os mandamentos, de todos os mais de 600 preceitos que a lei judaica e todas as práticas religiosas e tradições que eram ensinados vigorosamente por esses mestres da lei ao povo, exatamente como explicações dos 10 mandamentos, qual deles era o principal? Se tivesse um para escolher, para não errar,
e que servisse de resposta não apenas aos judeus, mas a todos aqueles que ouvissem, qual seria este mandamento? Bom, Jesus então, sendo Deus, conhecedor da própria palavra, mas na sua forma humana ali, resolve então combinar os dois grandes mandamentos conhecidos pelos judeus, que se encontram lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, e também aquilo que está lá em Levíticos 19, versículo 18, a parte B, para formar exatamente um resumo da lei, validando assim a máxima da fé judaica. Percebam que Cristo, em suas respostas, meus irmãos, ensinos, durante todas as exposições que vemos nos evangelhos, ele, como o conhecedor profundo, como aquele que era o autor de todas as coisas, conhecia exatamente a interpretação correta, divina e perfeita de todas as aplicações da palavra de Deus. E essa interpretação mostrando o reino de Deus. Interpretações essas que apontavam exatamente para a verdadeira relação com Deus. Versículo 19, então, Jesus começa a responder a esse escriba e diz assim: o principal, no original grego, protos. Talvez você se lembre quando nós falamos que essa é a palavra que dá origem a protagonismo na língua portuguesa. O principal, o primeiro de todos os mandamentos é. Quando Cristo fala em primeiro mandamento, quando Cristo fala em o mandamento protagonista, aquele mais importante, ele está apontando para este protagonismo, essa importância de tudo aquilo que o judeu, e de tudo aquilo que os seus discípulos, e de tudo aquilo que qualquer homem precisa para ter uma relação com Deus. Lembrando que nós só podemos conjugar o amor a Deus porque Ele primeiro nos amou. O ato inicia-se com o Pai. O ato inicia-se com Ele. É dele, de cima a baixo. Então, em resposta, nós podemos amar. Então, essa seria a base interpretativa de todos os preceitos. Bom, em outras palavras, aqui está o pontapé inicial, se posso colocar dessa maneira, para todo aquele que quer andar com Deus, para que nós possamos andar com Cristo, para nos relacionarmos com Deus. Então, nós estamos diante aqui, meus queridos, da coisa mais importante para a nossa fé, da coisa mais importante para aquele que quer agradar a Deus, da coisa mais importante para o cristão. Então, nós não estamos diante de um texto com uma relevância secundária, se é que algum texto da palavra de Deus tem relevância secundária, mas nós estamos aqui, Cristo, o Deus conosco, nos revelando o principal de tudo aquilo que eu e você, que a Igreja Batista no centro, devemos fazer. Nenhuma lei é mais importante do que essa. Nada é mais importante na sua prática da tua fé cristã do que isso que Cristo está dizendo. Cristo, então, continuando o versículo 29, diz: escute, ouça, ó Israel, o Senhor, e aqui, uma atenção a esta palavra. No português ela passa tão despercebida, mas no original em grego ela nos revela exatamente a dimensão do que significa Senhor. A palavra no grego, Kyrios, era um título inclusivamente utilizado para autoridades do Império Romano, para mostrar este senhorio. O nosso Deus, percebam aqui a conjugação possessiva, nosso Deus é o único Senhor. O interessante do texto é que ele é explicado de tal maneira que Cristo parece, nas entrelinhas,
mostrar relacionamento. Percebem isso? Pela composição da frase, a maneira como é colocado tanto no Antigo Testamento quanto na resposta de Jesus, validando o Senhor nosso Deus. Sim, meus irmãos, nosso Deus é um Deus relacional. Porque Ele assim o escolheu fazer. Ele não está sentado em um trono com um cetro branco, distante da sua criação, como algumas filosofias e algumas ideologias acreditam, e largou a nós a nossa própria sorte. Não! O nosso Deus é um Deus relacional. Lembre-se que um dos títulos dado a Cristo, a Jesus Cristo, é Emanuel, que significa Deus conosco. E é na dinâmica, meus irmãos, desse relacionamento que crescemos em graça e conhecimento acerca de Deus. Quer crescer no conhecimento de Deus? Entenda que o seu Deus, o nosso Deus, o meu Deus, é um Deus relacional. Jesus continua no versículo 30, e ele vai dizer então, ame o Senhor seu Deus de todo. Se você está aí anotando, circula essa palavra todo. Ela tem um sentido exatamente de integralidade, de plenitude, aquilo que vem de dentro do âmago, o seu coração. E, novamente, a mesma palavra, toda a sua alma. Não é de qualquer maneira, toda a sua alma. E de todo o seu entendimento. E com toda a sua força. Todo o seu vigor. Diante dessa resposta de Jesus, meus irmãos, descobrimos que a integridade, a integralidade do amor de Deus se revela exatamente a centralidade de Cristo em nossas vidas. E não podemos ter um relacionamento com Cristo se Ele não for pessoal, especial e integral. Eis aqui os meus 3 pontos para esta manhã. Precisamos então desenvolvermos um relacionamento pessoal, especial e integral. Bom, versículo 30 tem algo importante que vai nos apontar para o primeiro ponto da nossa exposição. Lá no comecinho diz o seguinte, ame o Senhor, seu Deus. ênfase aqui está em seu Deus. Bom, o texto sai daquele aspecto plural que Cristo coloca anteriormente e vai para um aspecto pessoal. E é proposital essa construção. Ame o Senhor, seu Deus. Essa é a grande diferença, meus irmãos, quando olhamos aí para outras religiões e filosofias de vida. Quando temos contato com Cristo Jesus, vamos perceber que Ele é um Deus pessoal. Jesus mostrou que a partir dele não haveria mais necessidade de intermediários. Não haveria mais necessidade de sacerdotes, pastores, gente ungida, sabe? Os ungidões, os iluminados, estes apóstolos, essas pessoas que se colocam como intermediadores entre os homens e Cristo. Não, atravessadores da fé. Gente que se coloca exatamente para cumprir um papel a qual não podem cumprir. Nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento com o Deus triuno, é exatamente a partir desse relacionamento pessoal. É conjugado entre você e Cristo, você e Deus, eu e Deus, nós e Deus. O texto não vai aqui nos apontar nenhum tipo de prática religiosa. Ele não fala de sacrifícios, ele não vai falar de celebrações, ele não vai falar de ofertas, comumente utilizadas pelos judeus. Deixa eu separar um pouquinho que deu uma aumentada de som.
Mas que também nos dias de hoje verificamos algumas igrejas e algumas pseudo-igrejas utilizando desses artifícios. Jesus não vai falar de santificações feitas pelo esforço humano. Nós vimos exatamente nessa semana que tratamos da reforma protestante, os 5 pilares da fé reformada e de tudo aquilo que nos aponta para sermos protestantes, que todo o trabalho foi feito em Cristo, por Cristo. Não, o texto não nos fala disso, mas a indicação devocional que eu e você devemos ter, e isso revela exatamente um aspecto de ordem pessoal. Deus como, ó meu Deus, o meu Senhor, o meu Jesus. Jesus lá em João, capítulo 15, versículos 14 a 15, vai nos apontar para esse relacionamento pessoal. Ele vai dizer assim aos discípulos: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas chamei-vos de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos fiz saber. Perceba, meus irmãos, ele não era apenas o mestre dos discípulos, o Filho de Deus. Ele era o Criador. Ele os fez. Ele os sustentou pela sua palavra de poder. Ele estava prestes a oferecer sua vida para salvá-los. Ele deveria julgá-los naquele exato momento e atribuir-lhes ali os seus lugares na eternidade. No entanto, aqui estava Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, chamando os discípulos de seus amigos. Meus irmãos, este é o relacionamento que Jesus nos oferta. Você que nos ouve e ainda não tem um relacionamento com Cristo, é este o tipo de relacionamento que o cristianismo oferece. É este o relacionamento que Cristo Jesus oferta ao seu povo. Ele quer que tenhamos amizade com Ele. No entanto, é óbvio que existem condições para que a gente possa conjugar essa amizade, para que a gente possa ter esse relacionamento com Ele. E é evidente pela palavra de Jesus aqui em João, que a amizade com Ele se baseia na obediência espontânea, alegre e consistente de seus mandamentos. Eu vos chamo, e vocês são os meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Bom, mais uma vez, para você que não tem um relacionamento pessoal com Jesus, deixe-me explicar uma coisa. Um relacionamento pessoal com Deus começa com a revelação de Cristo Jesus em nossas vidas. Impossível ter relacionamento pessoal com Deus, se é que você pensa assim, e como a gente ouve tanto isso por aí, senão através do nosso único mediador e Senhor Jesus Cristo. Ainda no versículo 30, nós vamos encontrar exatamente o segundo ponto da nossa explicação, da nossa exposição desta manhã. Ame o Senhor, a ênfase agora está no Senhor, seu Deus. O texto nos aponta que, além de um relacionamento expresso na frase ame o Senhor, seu Deus, nós temos que amar o Senhor. Então, Cristo mostra que esse amor, além de pessoal, ele é também um amor marcado por um relacionamento especial, meus irmãos. Nós não estamos diante de qualquer pessoa. Nós não estamos diante de qualquer um. Eu geralmente, quando peço para as crianças em casa fazerem a oração, e quando elas se dirigem a Deus ali, a gente sempre toma o cuidado para não conjugarmos Cristo, Deus, simplesmente como você. Porque
por mais que ele seja e nos chama de amigos, ele quer esse relacionamento pessoal, ele é Senhor. O texto nos mostra isso. E a palavra usada é aquela que eu disse a vocês, Kyrios, a palavra no grego, que aponta exatamente que Deus é o nosso dono. É isso que essa expressão no grego quer dizer, Senhor, aquele a qual eu pertenço, aquele a quem, me perdoe, estou dizendo que é especial e estou chamando de a qual, não dá. Aquele a quem eu pertenço, você pertence. O nome que está acima de todos os nomes. Essa expressão ela é tão importante e ela é utilizada na cultura daquele momento, que ela tinha um caráter especial para marcar aquela posição mais importante do mundo conhecido àquela época, que era o Império Romano. O imperador usava este título, Quírios César, que significava exatamente aquele que tinha poder sobre a vida. Num primeiro momento, sem uma conotação religiosa, mas depois utilizado até como algo religioso, porque os cidadãos romanos prestavam culto a César. Perceba então que o nosso Deus não é um Deus qualquer. Agora, em contraposição a isso que Jesus está dizendo, que está nos lembrando de quem é o Deus a qual nós prestamos o nosso culto. A gente tem, no momento, uma tendência relativista, que tem relativizado essa expressão de relacionamento especial. Acomodando Jesus, o Deus conosco, a própria ideologia, a própria forma de enxergar o relacionamento religioso. E aí você tenta acomodar o Quírios, Senhor de todas as coisas, ao seu belo jeito de viver. E de repente Jesus, que é o Senhor, se torna meramente mais uma opinião na sua vida. Uma opinião que você preste atenção, você dá um caráter especial, mas ele não passa de uma opinião. Sabe, esse tipo de gente que acessa na sua tomada de decisões inúmeros conselhos. E aí também vai a Jesus para pedir o conselho, a palavra de Deus. Mas preste atenção, ele não é a decisão. Cristo não é o posicionamento. Cristo não é a direção. Perceberam a ênfase no artigo definido? Na verdade, ele é só mais um parâmetro, dentre todos os outros. E como isso fala com a gente, né? E como isso nos coloca em xeque. Ame o Senhor, Quírios, seu Deus. Na verdade, sendo Ele o Senhor, nós deveríamos submeter e todas as pessoas, todas as coisas da nossa existência, como nos foi lembrado aqui desde a abertura, nas orações presentes que fizemos, da escolha mais simples, que seja no tratamento do pet, ter ou não um pet, até a decisão mais importante, como, por exemplo, mudar de um país, iniciar uma nova cultura. Percebam, meus irmãos, que por conta desse relacionamento especial, nossas vidas deveriam estar fundamentadas diariamente na seguinte pergunta: o que esse meu Senhor deseja que eu faça para isto, para aquilo outro, para todas as coisas das nossas vidas? O que Jesus tem a dizer acerca daquela decisão que eu e você precisamos tomar? Da mais simples à mais importante. Não simplesmente como mais uma opinião, que você vai levar em consideração, mas, meus irmãos, como referencial. É isso que Cristo está dizendo aqui: ame o Senhor. Então, antes que você e eu possamos
sair por aí decidindo as coisas da nossa vida, deveríamos perguntar o que o meu Senhor, o que o nosso Senhor tem a dizer sobre planejamento de vida, planejamento de carreira profissional, a nossa empresa, a definição do nosso futuro, se Ele assim nos permitir, temos um futuro, as nossas próximas férias, para onde, quando, como, a aplicação do seu e do meu tempo, o uso do nosso dinheiro, a nossa vida de entretenimento, o nosso tempo na academia, a nossa malhação diária, o tal ficar com alguém. O que Jesus diz a respeito disso? O planejamento da educação dos nossos filhos, netos, tudo isso levado à presença do meu Deus, do nosso Senhor. Qual a vontade de Cristo para mim? Qual a vontade de Cristo para nós como igreja no centro? Qual a vontade de Cristo para você? Ele é Senhor em nossa vida e nós somos os seus servos. Nunca esqueça disso. Ele nos comprou naquela cruz. Foi o sangue dele derramado, não o nosso. Ele nos amou primeiro, por isso podemos amá-lo. Pertencemos a Ele. E o texto continue. Ame o Senhor seu Deus. E agora, para a nossa terceira aplicação desse texto, nosso terceiro ponto. De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e com toda a sua força, todo o seu vigor. Como não há outro como Ele, além de ser um Deus relacional, que se importa e se manifesta de maneira pessoal nas nossas vidas e de maneira especial, o nosso Deus tem todas as coisas sob seu controle. Ele tem resposta para todas as coisas da vida, em todas as áreas, da mais simples às mais complicadas. E por isso Ele também nos chama a um relacionamento integral. Esse é o nosso terceiro ponto. Relacionamento pessoal, especial e relacionamento integral. Toda a sua vida, toda a minha vida, toda a nossa vida por Ele. Perceba como o texto cresce aqui. Perceba como o texto nos leva exatamente a olharmos para o versículo 30 e fazemos também a seguinte pergunta. Lá no Shema Israel, quando você olha em Deuteronômio 6, 4, você não vai encontrar a expressão de todo o seu entendimento. Me parece que Cristo acrescenta aqui com um propósito. Ele faz esse acréscimo no Shema Israel. E Shema Israel é nada mais, nada menos do que a tradução dessa palavra, ouve, Shema Israel. E era tão importante para o judeu esse ponto específico de Deuteronômio e de tudo aquilo que o texto continua lá, que o judeu, quando prestava atenção e na sua prática judaica, ele escrevia exatamente essa porção, entendendo como a mais importante, ele transcrevia em pequenos rolos, em pequenos pedaços. À época não era papel, mas ali um elemento que eles usavam, e hoje através do papel, e guardava isso em caixinhas pequenas, e seguia à risca exatamente o comando do Shema, que era guardando na fronte, no seu braço, ou nos umbrais. Hoje em dia eles não fazem tanto isso, você vai ver um ou outro movimento, mas nos umbrais da casa daqueles que praticam, eles têm lá exatamente a expressão de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Tanto é verdade que quando o judeu sai no seu dia a dia e volta, ele passa ali no umbral, dá uma tocadinha no filactério, esse é o nome dessa caixinha, está ali pregada no umbral, e diz assim, olha, estou prestando atenção, hein? O Senhor é mais importante na minha vida. Como uma prática e conduta, né?
Esse é então, meus irmãos, o texto que Jesus cita e que o escriba, quando indaga. Ocorre que essa frase, todo o seu entendimento, ela não está lá em Deuteronômio. Então, normalmente, para explicar esse texto, os acadêmicos, os autores que escrevem sobre isso, os mestres da igreja, vão dizer que, na verdade, o texto tenta explicar as dimensões, e eles vão ali qualificando cada uma dessas frases. Então, de todo o seu coração é equivalente à sua vontade, à sua emoção. De toda a sua alma significa esse relacionamento pessoal que mantemos com Deus pela fé. E de todo o seu entendimento é pensar em Deus através do estudo da palavra, da aplicação da palavra. E com toda a sua força é servi-lo com nossas ações, exatamente com vontade e com gana. Bom, o problema dessas definições, e aqui é uma particularidade minha e de algumas outras pessoas que seguem essa linha, é que elas acabam por invadirem umas às outras. É complicado a gente separar a alma de vontade, emoções de vontade. E por mais que a gente queira dar aqui um aspecto para esses detalhes, eu acredito que a intenção de Cristo aqui não era essa. O texto parece nos mostrar para um aspecto exatamente que vai no sentido contrário de compartimentalizar o amor a Deus. O texto quer mostrar integralidade. Então, a compartimentalização, na minha opinião, não é uma boa abordagem. Jesus não estava ali querendo falar exatamente de várias partes do ser humano, mas ele estava usando palavras que representassem o mais interior dessas coisas. Como devemos amar a Deus, se não de dentro, se não com a vontade de, e por isso a escolha das palavras. Bom, pensando um pouco mais aqui no acréscimo que encontramos de todo o seu entendimento, a gente poderia também imaginar que, para os gregos, o Evangelho de Marcos ele é escrito exatamente com uma finalidade, para que os romanos, aqueles que não eram da cultura judaica, ou alguns que fossem, mas com a ideia de falar a este povo. E vamos lembrar que os romanos carregavam culturalmente a herança grega. E para o grego o entendimento era a coisa mais prestigiosa. Podemos imaginar que Jesus faz isso de maneira proposital. Mas, enfim, seja entendimento, seja força, seja qualquer outra coisa, me parece que o texto aqui não é trazer 3 ou 4 partes do ser humano. O enfoque está na totalidade do seu ser e do meu ser. Toda a nossa vida envolvida por Ele. Perceba, meus irmãos, aqui que Ele não deixa nada de fora. Ame o Senhor com tudo, inclusive com o teu entendimento. Interessante como amar a Deus de coração, ou amar as pessoas, ou alguma coisa com o coração, é tranquilo, né? A gente geralmente faz isso, né? Eu amo vocês. Agora tem o pequenininho, né? De coração. Também amar a Deus, ou amar as coisas, ou alguém, com toda a nossa alma, também não é uma expressão estranha. Puxa, eu te amo do fundo da minha alma. Agora, fica esquisito, né? Amar a Deus com a mente. Meus irmãos, eu amo vocês com a minha mente. Eu amo vocês com o meu intelecto. Estranho isso, né? Agora, por mais estranho que pareça, se a gente for parar para observar como que se dá o fenômeno do amor, geralmente nós utilizamos, e sim, o intelecto em todas as expressões de amor. Na verdade, a gente faz isso o tempo todo, não é? Usamos o intelecto quando amamos alguém. E você não faz isso por conta de coisas. Geralmente você vai fazer isso por conta de pessoas. Discordo, pastor. Eu acho que
as pessoas usam o seu intelecto não por amor, mas para ganhar dinheiro. Para ter fama, carreira. Ainda assim, o que está implícito no dinheiro, na fama e na carreira? Senão, meu dinheiro, minha fama, minha carreira. Perceba que quem está no centro disso não é o dinheiro, a fama, a carreira, mas a pessoa. Então isso remete a alguém. Então amar a Deus com essa integralidade, inclusive com o nosso entendimento, é amá-lo na integralidade. É fazendo isso de maneira extensiva, com cada área da nossa mente, e também de maneira intensiva, com a totalidade de todas as nossas forças. Perceba como nós somos devedores a Deus, meus irmãos, como Romanos nos aponta. É misericórdia por misericórdia, é graça sobre graça, porque não conseguimos fazer isso sozinhos. Mas louvado seja Deus que temos Cristo, que com seu exemplo nos amou, e o Espírito Santo que nos capacita, mediante o entendimento da palavra de Deus, a amarmos a Deus com essa integralidade. Só podemos amar a Deus quando amamos Ele num relacionamento pessoal, especial e integral. Me permita fazer algumas aplicações dessa leitura que nós fizemos hoje. Primeiro, na nossa vida pessoal, como podemos expressar esse amor? Como amamos a Deus diante das coisas de nosso dia a dia? Como nos relacionamos com a cultura popular? Estamos influenciando ou somos influenciados? Ou ainda lidamos com as coisas naquela velha maneira dualista, separando o domingo dos dias da semana, a expressão daquilo que eu faço na igreja, na prestação do culto ao Senhor, como algo diferente do que aquilo que eu faço no meu dia a dia. Como estamos lidando com essa expressão, amando a Deus na nossa vida pessoal? Bom, a primeira delas que a gente precisa aprender é não dicotomizar, não trazer esse dualismo à mente, sagrado e secular. Em momento algum, no Novo Testamento, nós temos indicação para isso, criando faixas na nossa vida. Será que toda a nossa atividade ela precisa ser baseada em religiosa ou não? É diferente quando a gente pensa nos elementos do culto, que daqui a pouco nós vamos mostrar um culto que presta serviço a Deus, um culto que presta honra e glória a Deus. Aí sim, não cabe qualquer coisa, mas cabe aquilo que vai exaltar a Deus. Mas no nosso dia a dia, separarmos por religiosos, hoje em dia usa-se muito a expressão, gospel. Você quer transformar qualquer coisa da cultura aí fora que não presta em boa, é só botar a etiqueta de gospel. E aí você transforma aquilo em gospel. E aí o gospel é aceito. Perceba que não é a fé mais alguma coisa, como algo que nós fazemos ali na construção de um Lego, de duas peças que se encaixem, estão ali bonitinha, mas basta qualquer pressão para que ela se desencaixe. Não, meus irmãos, não é fé mais alguma coisa, é qualquer coisa através da fé. É entendermos aquilo que nos movimenta para tomarmos as decisões do nosso dia a dia. Jesus, toda vez que vai utilizar expressões neste sentido de o quanto nós deveremos ser sal e luz nesse mundo, ele usa uma expressão chamada de fermento, Como o fermento é utilizado? Vamos deixar de lado aqui a reação química para aqueles que conhecem, porque aí perde a graça. Mas imagine uma criança vendo a mãe colocar fermento no bolo e de repente no outro dia o bolo cresceu. Nossa! Quando a gente descobre o fenômeno, e a reação química não tem muito mais graça. Mas percebe que você vai comer o bolo e você é incapaz de dissociar o fermento ali da massa. É exatamente isso que nós devemos fazer, amando a Deus na nossa forma individual. Lá no trabalho. Não é eu sou crente no trabalho. Não é isso que ele está dizendo. É bom ler a Bíblia, o texto, mas se você está fazendo isso no horário do teu trabalho, você está roubando o seu chefe. Você não está sendo cristão.
Você está sendo um mau exemplo. Ah, mas eu evangelizo, tudo bem. Por mais beleza que exista isso e devemos fazer, na verdade é o seguinte, as decisões que você precisa tomar no seu trabalho, elas nascem da onde? Para cumprir a meta? Para se adequar àquela empresa, aos propósitos, à visão, missão e valor da entidade? Para que você esteja em dia com os resultados e os indicadores, os KPIs, que é o nome que se dá em gestão a isso? Ou você tem tomado decisão a partir da fé que você tem? E essa decisão sendo um fermento, você vai perceber que vai ter muita coisa que você não vai fazer mais. Porque você vai perceber que ela anda contra os preceitos da palavra de Deus, por mais legais e justas que possam parecer aos olhos do homem. É disso que o texto está apontando. Na vida familiar, lá em Efésios 4:17 a 5:1, que nós fizemos aqui a exposição do livro de Efésios, se você não acompanhou, está lá no nosso YouTube, você pode acompanhar. Ali a gente mostra exatamente essa nova maneira em Cristo. O versículo vai nos dizer lá em Efésios 4:22 e 24, quanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Fomos resgatados, meus irmãos, para nos despirmos do velho homem e olhar a maneira como nós lidamos com a família diferente. Lembrem-se, a mulher não deve ser submissa ao seu marido, porque ele é o cabeça constituído por Deus desde o Éden, entendendo aqui a expressão da palavra submissão. Ofício esse que o homem não exerceu lá, deixando a mulher ser enganada. 1 Timóteo 2,14. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, vós maridos, devei amar as vossas esposas. O que Cristo fez por sua igreja? Deu a vida. Então não adianta requerer essa submissão se eu não entrego a minha própria vida para minha esposa. Percebe como é complementar? Mas aí fora distorcem, tentando acomodar isso nas ideologias. Mas quando vivemos essa harmonia, nós cumprimos os nossos papéis. E Cristo é louvado na nossa vida, porque sabemos que nem eu e nem ela, minha esposa, eu sou melhor do que ela ou ela é melhor, porque Ele nos amou. Somos um diante de Deus. Os filhos obedecendo aos pais, porque esse é mandamento de Deus. Casamentos desestruturados, onde há disputas e lutas sobre quem está no poder. Meus irmãos, só um é Senhor e tem poder, e o nome dele é Deus. E por último, para nos prepararmos para a ceia do Senhor, qual a aplicação disso na vida em comunidade na nossa igreja? Como nós expressamos essa integralidade de nosso amor a Deus? Vamos começar aqui pelo nosso culto, pela liderança dessa igreja, como nós instituímos e preparamos a liturgia do culto. Será que nosso culto tem promovido aquilo que Deus espera do seu povo? Será que ele tem sido orientado para glorificar a Deus em cada um dos seus atos? Quem está no centro do culto? O pregador? O dirigente? Quem fez oração? É Deus ou são as pessoas? Estamos aqui para satisfazer as demandas das pessoas e nos acomodarmos às necessidades dela? Ou as nossas pregações têm sido cristocêntricas, trazendo exortação quando precisa, mas trazendo também amor, compaixão, quando também necessário? Nossas programações estão voltadas para conhecermos mais a Deus ou para nos adequarmos à cultura sem Deus? E você, diante de tudo isso, qual tem sido a sua resposta? Como você tem conjugado isso com sua igreja?
Lembremos do exemplo de Ananias e Safira, lá em Atos, que tentaram enganar o Espírito Santo de Deus e os apóstolos. Para finalizarmos, me permita essa conclusão. Vivemos em um mundo e uma cultura repleta de ídolos. Calvino já dizia que o nosso coração é a fábrica de ídolos. Nietzsche, por incrível que pareça, no seu jeito irônico, tem uma frase em um dos livros que ele escreve, que é o Crepúsculo dos Ídolos, que eu concordo. No mundo existem mais ídolos do que realidades. Então, nessa cultura repleta de ídolos, meus irmãos, é um perigo, principalmente quando falamos em amarmos a Deus, ainda mais com essa extensividade e intensividade, essa extensão e intenção dos nossos corações, sendo esse o principal mandamento, o protagonista da tua fé e da minha, meus irmãos. Então, geralmente, quando a gente fala de idolatria, a gente tem aquela velha forma de imaginarmos, nas culturas antigas dos povos primitivos, curvados diante de uma estátua qualquer. Meus irmãos, na sociedade contemporânea, a gente não se difere em nada dessas culturas mais antigas, onde ocorre essa idolatria dessa maneira. Se você parar e for sincero, você vai perceber que nós somos muitas vezes dominados por um conjunto de coisas que a gente só não chama de ídolo, mas que ditam o nosso dia a dia. Sejam torres de escritórios, e aqui eu fazendo uma analogia para mostrar exatamente como se dá esse sacerdócio, esse totem, esses rituais. Bom, lá nas torres de escritórios, sejam nas academias de ginástica, nos spas, nos box de crossfit, nos estúdios, nos estádios, quadras de esportes, onde sacrifícios são ofertados sempre, e oferecidos com o intuito de alcançarmos bênçãos de uma boa vida e evitarmos desastres. O que são os deuses da beleza na nossa sociedade atual? Do poder, do dinheiro, da realização, se não as mesmas coisas que assumiram dimensões míticas do passado. Talvez eu e você hoje não dobremos mais os joelhos à estátua de Afrodite, por exemplo. Mas muitos jovens entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma obsessão com a imagem corporal. Não acendemos incensos a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos nosso sacrifício também, deixando os nossos filhos, negligenciando o nosso tempo com as nossas esposas e maridos, para alcançarmos uma posição mais elevada e obtermos mais dinheiro e prestígio. Talvez você diga, mas eu não tenho ídolos. Bom, me permita te dizer que o coração humano, mesmo tomando coisas boas como essas, quando praticadas com a intenção correta, e eu não estou demonizando-as, eu estou dizendo que elas podem virar ídolos nas nossas vidas. O amor bem material, a própria família, o esposo, a esposa, os filhos, quando nós endeusamos eles, e eles se tornam o centro das nossas vidas, e a gente começa a dar significado e segurança e proteção que eles não podem proporcionar-nos, lembremos do Shema. Ouça, ó Israel, ouça a Igreja Batista no Centro, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e com toda a sua força. Só em Cristo podemos restabelecer aquilo que Deus ordenou às suas criaturas. Somente nele teremos um relacionamento pessoal, especial e integral. E seremos restabelecidos naquilo que é o propósito da nossa vida.
Feche os seus olhos. Enquanto eu faço uma oração, nós iremos aqui nos prepararmos para o momento de ceia. Senhor nosso Deus, tende misericórdia de nós, neste momento que iremos servir a Tua igreja, os elementos, cumprindo assim os estatutos da Tua palavra. Que esta palavra, Senhor, que exalta o protagonismo de Deus nas nossas vidas, possa encontrar, Senhor, um terreno, um solo, e essa semente crescer, para que possamos crescer no entendimento da Tua palavra. Que assim seja, conforme o Teu Santo Espírito trabalhando em nós, em nome de Cristo Jesus. Amém.